Cara, o mercado digital cansou de bullshit. As pessoas são inteligentes. Então para de gatilhozinho mental. É por isso que você não tá vendendo. E é uma grande crença da pessoa achar que patrocínio vem pra quem tem milhões. Patrocínio vem pra quem tem um PIB forte ao seu redor. Entendi. Então eu negocio sendo uma base de dados. Eu não sou mais o Gimme. Então eu sento agora com grandes instituições representando todas as pessoas que estão comigo. Além disso, a gente cria produto para nossa audiência e não audiência para o nosso produto. A gente não tá virando um robô com a IA, a gente tá deixando de ser robô. Mas pra mim, a gente que é o ET. Cara, sabe quando você fica imortal? Quando continuam falando de você mesmo depois de você morrer. E sabe quando você morre? Quando falam pela última vez. Na época de IA, você acredita que comunidade vai continuar existindo, sendo que a IA resolve, sei lá, 80% dos problemas da galera? Ou a galera vai sentir tanta necessidade dessa conexão humana que vai ter comunidade? É uma breve extinção ou vai continuar acontecendo? O que tu pensa sobre? Quando a gente fala de comunidade, a gente fala de um sistema organizado de indivíduos com um objetivo comum. Uhum. Então a IA potencializa tudo isso à medida que ela traz dados e infraestrutura para predizer como a gente conectar pessoas, fazer eventos e criar experiências. Então, com base em todos os ritos que existem em uma comunidade, a gente consegue usar ela para potencializar um ecossistema, uma comunidade em eventos. Comunidade sem eventos, sem coisas presenciais, tu acredita que tem alguma continuidade? Como é que tu enxerga isso? Eu acredito mais num formato que híbrido. Então, as pessoas hoje em dia, com a IA, precisam do presencial, precisam pertencer, precisam identificar os acessos que estão adquirindo. Tá. Então, o híbrido é o que eu mais acredito. Presencial e online. Boa. É até por questão de tribo, né? A gente sempre viveu isso em comunidade, em questão de estar conectado com o próximo, sentir próximo, tipo, putz, esse cara é parecido comigo, e sentir essa soma, essa questão de experiência. Exato. Só um ponto. A não ser que a comunidade ela dependa de alguém que traga intelectualmente conteúdo. Então, se você está num ecossistema que é 100% online e você está tendo um benefício estratégico de conteúdo, você tem ainda uma forma de trabalho. Mas Entendi. isso cada vez mais menor ali a aderência. Até porque conteúdo hoje, a IA te entrega de bandeja, sem nenhum esforço. Exato. Assim, ainda tem muito conteúdo pago, porque o cara vai analisar a tua empresa e vai te dizer específico pra você. Talvez a IA não vai ter a mesma maestria pelo know-how que o cara tenha. Mas por quanto tempo, né? Acho que a pergunta é muito mais essa. Muito bom. Eu vejo que a IA não substitui o senso crítico. Então, você como um bom consultor, a gente estava até conversando nos bastidores e eu te provoquei. Eu falei, cara, isso aqui em 2, 3 anos está fora. E a gente chegou na conclusão sobre o senso crítico. Então, eu vejo muito por esse lado. A gente, como empresário, a gente não está virando robô com a IA. A gente está deixando de ser robô. A gente está deixando de apertar botão, a gente está deixando de fazer grandes obras. Então, a gente vai usar muito mais como infraestrutura do que como uma substituição grande dos humanos. Eu enxergo que quem não utilizar a IA, não tiver o power-up dela, vai acabar rodando. Eu acho que é muito mais por essa linha do que qualquer outra coisa. Se você não se abraçar com ela, você será substituído. Exatamente. Foi o que aconteceu lá na empresa, inclusive, esse ano. Você tem que iatizar a sua empresa, né? Exemplo, eu até bato aqui, toda vez que a gente vai trocar ideia, eu trago o exemplo da nossa social media. Nossa social media fazia os cortes aqui do podcast, então eu olhava para os cortes do podcast, fazia vulgo, analisava e dizia o que tinha que ser feito por editor. Ela não executava os cortes por si só na edição. E ela desenhava toda a estratégia do meu Instagram e do Instagram da empresa dependente. Ponto. Hoje em dia, ela cuida meu Instagram, um outro Instagram meu, o Instagram da empresa independente, ela cuida de todos os cortes aqui, mais os shorts de YouTube, ela cuida de TikTok meu e da empresa independente, ela cuida de LinkedIn, ela cuida de blog e ela ainda acompanha todas as mensagens de social selling. Caraca. A produtividade Importante, não existe muito. mais design para fazer nada disso e muitas coisas de edição de vídeo já estão sendo feitas pela IA. Tem um editor para algumas coisas que a IA ela ranqueia o próprio vídeo dela que ela criou. Sim. E aí se ficou abaixo de 7 vai para o editor editar. Se ficou acima de 7 no ranking, aí a gente já posta direto. Então ela virou um senso crítico absurdo. O cargo social media não define mais ela, porque ela virou um analista de marketing, eu não sei o nome, porque esse é o poder da IA, na minha opinião. Ela tem criado novos cargos que a gente não tem nem definição. Não existe job description para isso ainda. Essa é a mais pura realidade. Mas de um time antes gigante, passou a ser um time de 3 pessoas.
Muito bom. E eu vejo assim, o bom da IA hoje é que ela trouxe também aquele senso empreendedor para todo mundo. Então, todo mundo estava numa zona de conforto, hoje agora tem que ficar atento a tudo que está rolando. E a única coisa que é comum é que a gente não sabe para onde vai. Então, Exato. eu peguei a hype do metaverso, então eu sou fundador e investidor do primeiro metaverso do Brasil, então uma grande onda eu já surfei de alguma forma, só que veio a IA de uma forma muito maior. Então a gente não pode ficar fora e também não tem que acreditar que é o fim do mundo. Eu vejo por esse lado. Exato, exato. Puta, sensacional. Não acreditar que é o fim do mundo é maravilhoso. Pode ser? Até pode, irmão, mas assim, vai demorar ainda um tempinho, tá ligado? Vai demorar um tempinho. E antes disso, a gente tem muita coisa pra cumprir e vale a pena a gente ter o nosso propósito na Terra aqui. Concordo. Uma coisa que eu percebi dentro de grupo, vamos trazer de novo pra galera entender. Tu tem hoje The Unstoppable, tu tem também o Resenha Milionária. Conta pra galera um pouquinho primeiro o que é, pra mim depois poder trazer um pouquinho sobre. Então, eu identifiquei que na minha vida eu sempre empreendi com um ecossistema de negócio até antes de saber. Então, no início da minha trajetória, eu atuava com eventos, então ali era um meio para mim, e através do evento eu trabalhava com patrocínios, eu tinha uma agência com mais de 10 mil influencers, e ali eu já concatenava as coisas de uma forma que um negócio alimentava o outro. E aí na pandemia eu tive uma grande transição, que foi os eventos pararam, e aí eu evoluí esse formato para ter uma comunidade como núcleo central, que as pessoas ao meu redor, que tinham objetivos comuns, se relacionavam, faziam negócios, e a partir daí, com base em dados, eu que sou formado em estatística, tenho um pós na área, fui identificando zonas de interesse, e com isso vieram uma esteira lateral de produtos e serviços. Então, o clube é um lugar onde empresários estão por dentro de tudo que acontece no mundo e empreendem em conjunto. O Resenha Milionária é um serviço que veio através do meu know-how de eventos e patrocínios. Então, ali a gente olha quem tem muita audiência e pode criar suas comunidades e seus ecossistemas com o objetivo de ter financiamento e compartilhamento de audiência. Lindo. Então, com isso, a gente sempre identifica com base até na audiência os produtos que vão ser criados. E a comunidade, de uma forma, serve para isso. Agora a gente está até indo para outros lados que a gente pode falar também ao longo da conversa. Boa. Cara, isso é uma coisa muito legal, porque, querendo ou não, tu tem várias empresas ali dentro do Resenha Milionária que tu conhece e tu identifica, putz, para o Breyer, quem é que faz sentido? Ah, faz sentido a Full Stack, faz sentido a Tomcat, faz sentido a Direct Ads, quem são hoje os patrocinadores que fazem sentido pro público do Breyer, que encaixam pro público. Faz sentido, sei lá, trazer uma construtora aqui? Não, tá ligado? Então, por mais que tu tenha ali, tu tem essa clareza por o teu senso crítico, principalmente do mundo de estatística, entendendo o que o público que tá ali consome e conectando isso tudo. Isso é bem maneiro. Inclusive, o podcast ele existe só por causa de patrocinadores, senão ele seria impossível de ser feito. Seria um custo, claro, que não é um custo tão alto, mas ele é um custo que não faria sentido hoje dentro da empresa. Custo de hora meu, custo de hora de tudo. Então, hoje só acontece por causa de um Resenha Milionária da vida, por causa de uma empresa que conecta todas as coisas e faz isso acontecer com maestria. Dá um case pra galera entender que o Resenha Milionária ajudou e fez o evento acontecer, fez as paradas acontecerem pra galera conseguir compreender a magnitude do rolê. Muito bom. A gente tem alguns cases. Então, quando eu comecei no mercado de comunidades, eu atuava com o Ryan Santos. Beleza. Então, nosso sociólogo. Nosso polêmico Ryan Santos. Polêmico Ryan Santos. Então, assim, um grande beijo. Ali eu atuava na parte de relacionamento, produção de evento e relação com influenciadores. Então, eu levava ali para as experiências dele. Então, ali foi um grande case porque ele usava isso muito para quebras de padrão. Boa. Depois tive parceria com Adamo Peçanha. Então, ali a gente trouxe alguns parceiros, inclusive a Vump, que está com a gente, ali para o ecossistema deles. Com Alan Nicholas, a gente trouxe a PagTrust para favorecer a execução de um grande evento dele para 2.000 pessoas. Com o Davi Ribas, a gente trouxe também a Vump para o Ether Summit, que foi um evento para 1.000 pessoas. Absurdo o evento, por sinal. Foi absurdo, a gente palestrou junto. Muito bom. Cara, é evento muito foda. Muito foda. Inclusive, tem que repetir, hein? Cara, aquele evento é surreal. O cara botou circo no palco. Porra, aquilo ali ficou... Ele tocou absurdo. No final. Foi muito irado. Foi muito irado. Então, assim, a gente acaba trazendo isso de alguma forma até como over delivery estratégico também. Porque são 17 anos que eu atuo com o evento. Bizarro.
Então eu entro como serviço trazendo resultado onde a pessoa nem sabia que existia, que é o B2B, e também de forma estratégica estou ali sempre participando de decisões do evento. Da hora, da hora. Isso é muito massa, porque vou fazer um evento para vender para o meu público, para me conectar com o meu público, ou para fazer uma entrega do que eu prometi. Indiferente. 99,9% das vezes cabe um patrocinador. E outra, o cara quando vai fazer, ele já trava. Que o cara que nunca fez evento, ele já imagina que é um grande rolê. Até porque todo evento é igual abrir e fechar uma empresa. Você tem que planejar, criar a gestão e depois fechar e distribuir lucro. É isso. Simples assim. E se não deu lucro é porque fez merda. Porque fez merda. Então, no momento antes, na hora da concepção do evento, é onde entra a relação B2B para financiar pelo menos 50% dele. Boa. O resto vem com ingresso e com pitch. Graças a Deus, hoje os nossos eventos... O seu 100% até mais. Dá lucro. Dá lucro já. Também. Dá lucro já nos patrocínios. Os ingressos são brinde. E depois que você vende dentro, mais brinde ainda. O meu hoje anual, eu crio meu ecossistema, então eu já entendo estrategicamente cada evento. Cada evento tem um branding. E o patrocínio vem anual e já, entre aspas, dá lucro em todos os eventos. E é igual você. E olha que engraçado, eu tenho 12 mil seguidores. Eu atingi 20 mil agora, tá ligado? Então, e é uma grande crença da pessoa achar que patrocínio vem para quem tem milhões. Esquece. Patrocínio vem para quem tem um PIB forte ao seu redor. Então, você mensura matematicamente qual a zona de interesse do seu público e o valor bruto, produto interno bruto ao redor dele, que auxilia ele a comprar de marcas que você também consome. Perfeito. Hoje eu estou conectado a mais de 380 empresários ali que são meus clientes, e se a gente parar para olhar, sendo muito honesto, a maioria da galera que tem, mano, às vezes uma base infinitamente maior, não chega ao que o faturamento da minha galera tem. A galera hoje, somando por mês, eles fazem mais de 650 milhões por mês. E olha isso. Em 300 e poucas pessoas. E aí, porra, eu conheço nego com 20 mil bonecos dentro da comunidade que não fazem 680 milhões por mês. E aí, olha no teu projeto anual, 370 pessoas. Quantos milhões, perdão? 683, para ser mais exato, o último levantamento que a gente fez. Por mês. Por mês. Por mês. Vendendo em 27 países diferentes. Você, hoje, como empresário, quais empresas você precisa usar? Essas 3, jurídico, contábil, plataforma de pagamento, enfim. Exato. E aí tudo isso... Alô, você, jurídico, plataforma... Venha com a gente, tá aberto aqui. Temos uma vaga. Resenha milionária pra contar. Brincadeiras à parte, esse mapeamento, além de trazer lucro e diluição de custo para evento, ele auxilia com que você tenha menos custo no dia a dia, você entende? Total, total. Então as empresas que a gente usa, a gente para de ser apenas alguém que vai estar ali gastando recurso garantidor, investindo, e passa a ser um parceiro de negócios. E assim, todas as empresas que me patrocinam, que estão comigo de alguma forma, nenhuma delas não, essa aqui eu não uso. Eu não consigo, irmão. Eu, como representante daquela marca, eu sou obrigado a usá-la. Senão, na minha opinião, não faz sentido eu indicar, tá ligado? Eu tô prejudicando a minha audiência e não ajudando ela. E aí não faz nenhum sentido. Não, isso é sensacional, porque quando a gente fala de ir para esse mercado B2B, a gente tem que, primeiro de tudo, estar atento com a nossa credibilidade. Então, assim, uma empresa que fica incoerente você falar no palco, você entende que desfavorece você falar sobre todas as outras? Desfavorece seu pitch? E aí fica o ecossistema incoerente como um todo. Perfeito. Então, foi sensacional. A primeira premissa, além das empresas que a gente usa, é realmente ser algo útil para a nossa base. Então, se a gente usa, se a gente confia, essa premissa já é sanada. Isso é uma coisa que a gente fazia desde da época do Lift Gold. A gente mandava o produto para influencer e somente depois de 15 dias a gente contatava ela para fechar alguma coisa. Caraca. Porque se ela não usasse e não gostasse, irmão, eu não quero uma pessoa que não gosta do meu produto falando do meu produto. Muito burro, porque vai gerar falsidade para minha audiência. Então não faz sentido, tá ligado? Sensacional, sensacional. Então, a gente vinha sempre com um reconhecimento de marca, de um vídeo foda que a gente chama de vídeo da Champions, que é uma música muito parecida com a Champions, o Lift Gold sendo derramado, bonitão e tal. Apresentava um reconhecimento de marca na região que aquela influencer estava, morava. Depois que a gente viu que deu uma frequência de 3, aí a gente entrava em contato, ela, eu já vi esse produto. E aí, após isso, a gente dava 15 dias e assim fechava.
Ah, mas era um processo grande. Era. Só que enquanto a galera tava pagando 300 mil pra uma influencer, eu pagava 40. Caraca, muito, muito, muito. Essa é a diferença. Não, e esse lado da gente trabalhar com enganaçãozinha, assim, eu até vou falar pra câmera essa. Cara, o mercado digital cansou de bullshit. As pessoas são inteligentes. Então para de gatilhozinho mental. É por isso que você não tá vendendo. Faz uma promessa mais clara. Esse é o novo marketing. É você trazer clareza em tudo que você está se propondo a fazer e ter coerência dentro do seu ecossistema. Vem comigo. Boa, boa. Mas é mais pura realidade, mano. Um dos mentorados nossos, ele falou, cara, eu tirei a sofisticação de mercado. Pera aí, me explica. Eu peguei todos... E aí é que eu tô abrindo uma parada de bastidor, eu não vou abrir muito do mercado do cara pra ficar claro, tá? Mas no mercado fitness... Eu peguei todos os meus clientes e comecei a fazer um modelo de vídeo hype, que é o modelo Fernando Miranda ali, que é embaixo ele falando, em cima o videozinho rodando. E aí eu comecei a fazer um modelo hype com os meus cases e um linkzinho do formulário. E também no ManyChat formulário. Do formulário, o formulário qualifica se o cara é bom para a consultoria A, B ou low ticket. Mas o formulário faz isso automático, manda ele pra onde ele tem que ir. E esse é o meu funil. Tô fazendo 2 milhões por mês. Caraca, muito, muito bom. Muito bom. Só que assim, entende o quão simples é? Sim. E o quão real é? Eu pego o que é meu, trago a credibilidade, mostro a realidade e tá aqui. E gera interesse. Aí, exemplo, tem um cliente dele que... Como é que eu falo isso sem falar? Foda-se. Ele trabalhava com personal na Bodytech. E aí ele pega e ganhava ali em torno de seus 15 mil por mês. Entra pra mentoria do cara. E na mentoria do cara ele começa a fazer mais de 150. Só que é um cara de 3.400 seguidores. Olha isso. Olha isso. E aí, a galera, porra, se um cara de 3.400 seguidores tem esse salto em apenas 90 dias, eu também consigo. Cara, esse ponto é muito bizarro. Isso é muito pica, irmão. Porque aí é o bagulho deles que mais tem comentário. Porque o cara pensa, porra, irmão, se eu tenho 6 mil seguidores, o cara tem 3.400, eu também tenho chance. Mano, eu trabalhei em loja quando eu era novo. Tá. Botei na minha cabeça que eu queria fazer um intercâmbio, não tinha grana. Eu falei, cara, vou fazer essa grana. Aí eu fui ser salva-vidas nos Estados Unidos, enfim. Quando entrava uma pessoa na minha loja, que eu era vendedor, eu ia pra cima dela pra vender. E hoje em dia você faz uma live, tem 15 pessoas ali, você fica puto. Então, assim, são 15 possibilidades de venda. Então, valoriza esse processo. E quando a gente fala de 3 mil seguidores, ter venda, ter resultado, ter patrocínio, 5, 10 mil, a gente de fato tem que entender o capital social, que é o método que eu falo a minha vida inteira. Então, como que as pessoas que estão com você estão caminhando? Uhum. Quais produtos que elas podem ter interesse? Você já mensurou isso? Ou você está investindo somente em ads, em produtos, em funil, para ter público frio para você falar? Você já abordou, já criou um sistema para falar com as pessoas que já confiam em você? A maioria da galera não. Não. A maioria da galera não. E aí tá ali, atrás do rato, tentando ter mais seguidores, tentando ter um funil. Então, categoriza tudo isso. Tangibiliza seus produtos. Puxa para uma call com credibilidade a pessoa que já te conhece. Aí o cara vai fazer ali, o cara com 3 mil seguidores vai fazer 150 mil por mês. Tem uma oferta aderente, de acordo com o que ele faz, coerente com a formação dele, com os cases dele e chamando quem ele já conhece. Aí, a partir daí, começa o papo de escala. Porque ele já criou uma estrutura, já tem um case real, já sai da corrida da sobrevivência e aí ele pode focar em estruturação, as próximas fases do empreendedor, né? Boa, boa, boa. Cara, isso é uma coisa bem interessante. Eu tava em um grupo ontem discutindo sobre isso. Os caras falaram, pô, queria chamar o Breyer para falar sobre client center, né? O cliente no centro e olhar para isso. Vou dar um exemplo. Muita galera do meu mercado vende no funil de direct response, funciona, muito bom, etc, mas depois não vende mais nada. Aí eles pensam, não, mas é porque minha oferta não é tão boa, é porque eu forcei demais na oferta, eu não tenho que vender para aquela pessoa. Pô, então aquela pessoa não continua comprando pasta de dente, não continua comprando roupa, não continua comprando todo o resto que ela precisa para sobreviver. É sério? Tá ligado? A pessoa não pensa no mínimo, irmão. Ela não quer dizer que ela vai comprar o mesmo produto ou alguma linha de produto daquilo que você criou.
Então pode comprar uma infinidade de coisas. Então teve um cliente meu, por exemplo, que ele pegou e criou aqueles grupos de promoção, de WhatsApp e tal, e ele começou a pegar todo o cliente dele de DR e começou a jogar para esse grupo. Esse grupo antes era um estagiário que pegava lá na Lomadia e mandava mais de 150 ofertas por dia. Hoje em dia é uma IA, porque o estagiário já não faz mais sentido. Então ele tem a Lomadia e vários outros bagulhos. Ah, mas cada oferta dá 3%, dá 5%, dá 8%. De algo que tu não tinha, caralho. E agora, hoje em dia, a Amazon tem alguns produtos que chegam a pagar 40%. Então, mudou bastante o jogo. Aí ele começou a olhar várias dessas empresas, traz todas as ofertas para dentro do parado com IA, tudo automatizadinha, com cópia bonitinha, etc e tal. Tá mandando mais de 250 ofertas por dia dentro dos grupos que ele tem, porque são vários grupos. Isso cobre toda a folha e dá lucro. Ele deixou de ser um robozinho e virou um ecossistema. E ele faz só esse detalhe. Tu pode ter uma outra infinidade de coisas. Exemplo, você pode pegar toda a sua base de clientes e jogar eles para blog. Quanto mais vezes eles acessam blog, mais você ganha, porque você ganha por AdSense. Então são aqueles anunciozinhos que aparecem ali. E aí isso daqui, eu tenho um amigo meu. Hoje o cara que mais investe no Google no mundo é um israelense que faz isso. Arbitragem de tráfego. Ele compra para mandar a galera pros blogs dele. Ele tem mais de 25 blogs. E a galera lê em torno de 3 matérias por Mídia dia. programática? E ainda rola bem aqui no Brasil? Ou Caralho. só ali pra quem sabe também muito Pra quem trabalhar? sabe brincar. Mas eu acho que tudo hoje tá virando pra quem sabe brincar. O mercado ficou muito profissional, né, Gui? Sofisticou pra tudo. E aí é onde, até voltando no início do nosso papo, a IA também trouxe isso. Total. Todo mundo tá virando profissional. Todo mundo Ou você é profissional, ou a IA te engole. Ou você trabalha pra um. Exato. É bem isso. Eu vi muita gente que antes era empresário se tornar colaborador. Muitos. E outra, não é vergonha pra ninguém. Vamos ser sinceros que Não. se tá muito difícil ali, você tá num momento muito difícil, às vezes você pode trabalhar com alguém por um tempo pra você aprender e criar uma base sólida pra você e pra sua família, entendeu? Irmão, eu tava com um brother meu que é formado em engenharia civil. Ele tava ganhando 4.500 como engenheiro civil formado bonitinho. Ele virou Uber, tá ganhando 8. Exato. Você é vergonha eu ser Uber? E ganhar quase o dobro com uma bagulho que me formou que eu tô aqui na merda, me fudendo muito mais horas por dia? Então eu prefiro ser Uber. E outra também, É um modelo de negócio, é um modelo de visão do cara e tá tudo certo, tá ligado? tudo certo. A única habilidade que nesse momento pra mim todo mundo tem que ter é a parte de venda. Total. Porque assim, esse cara, ele, por exemplo, se ele fosse uma parte de venda, ele talvez estaria trazendo mais recursos. Então, a gente é, antes de mais nada, vendedor. Total. A gente está entendendo possibilidades e tal e defendendo com o objetivo de trazer solução para uma dor e ter lucro. É isso. Eu acho que assim, a todo momento que tu tá conversando, tu tá se vendendo. De alguma forma. Então, quando você quer conquistar alguém, você tá se vendendo. Quando você quer chegar numa conversa e trocar uma ideia com um amigo, você tá vendendo alguma coisa, alguma história sua. Sempre, de alguma forma, você tá vendendo. Pode ser não diretamente para conseguir receita, mas você está vendendo. Então, se você não tiver uma boa comunicação e não souber se vender, você perde, inclusive, relações. Exatamente. E aí, obviamente, quando você precisar disso lá na frente, você vai estar lascado. Sensacional, muito bom, muito bom. Meu lindo, beleza. Falamos um pouquinho de comunidade, falamos um pouquinho sobre capital social. Eu queria que tu aprofundasse para a galera entender um pouquinho o que é o capital social e como que isso funciona na prática dentro dos negócios. Vamos lá. Você escuta muito, você que faz muito evento, você escuta muito as pessoas falarem: eu vou no evento para fazer networking, eu vou para trocar contato. E a parte do ir para networking, muitas vezes é uma questão que a gente cria na cabeça e na prática não executa, não gera resultado. Uhum. Então, o capital social vem para solucionar isso, para ser uma evolução dessa narrativa de vou para fazer networking. Tá. Então, o networking, ele traz o quê? Ele traz alguns telefones no seu WhatsApp e alguma crença de que você consegue ter acesso a uma pessoa ou outra. Só que o capital social nada mais é do que você olhar para todo mundo da sua base. Eu sento com você como sendo uma base de dados, abro o meu tabuleiro de xadrez para você abrir também o seu e a gente entender quais possibilidades a nossa base tem em conjunto. Entendi. Então, eu negocio sendo uma base de dados. Eu não sou mais o Gimme. Então, eu sento agora com grandes instituições representando todas as pessoas que estão comigo. Eu sento com patrocinadores entendendo quais perfis de eventos, de clientes, de comunidades ele tem grandes chances, né, estatísticas de ter resultado. Então, a parte do capital social ele vem para
usar a riqueza que a gente tem, invariavelmente, às vezes, sem nem usar o recurso financeiro. A maioria das vezes, né? A maioria das vezes. A gente mesmo. A gente fez zilhões de parcerias e acho que a gente nunca chegou a fazer um Pix de fato. Ah, não, eu fiz um de comissão de indicação. Exato. Pra dizer que eu nunca social, fiz. É verdade. Eu fiz um de indicação de comissão. Mas é assim, mano. A galera tem que entender. Vou dar um exemplo. Eu estou indo hoje. No dia de hoje, eu não sei que dia é exatamente hoje, mas é um dia antes de começar o Afiliados Brasil, então é isso aí. Vale a pena vocês verem também, é legal. Amanhã começa o Afiliados Brasil. Eu tenho objetivo muito claro de quanto eu vou fazer com o evento e o que eu vou fazer nesse evento e o que é a minha palestra lá. De longe, a melhor palestra que eu já dei na minha vida vai ser lá agora. Legal. A gente parou 1,5 focado em construção dessa palestra num nível foda. Ficou sensacional. Ficou muito foda mesmo. Sendo muito honesto, ficou muito boa a construção. E, cara, eu sei o que eu quero com isso. Eu sei exatamente onde a gente vai atingir, o que é o objetivo e quais são as metas baixa, média, alta e diesel de tudo isso. Agora, e no evento, pra que tu tá indo? Não, porque eu vou gerar conexão. Pra quê? Pô. Com quem? Pra que objetivo? É pra conectar com alguma marca específica? É pra conectar com algum player específico? É pra gerar receita? O que é o seu objetivo de evento? Por que você tá gastando e investindo esse tempo? Pra quê? Exato. Eu vou deixar de estar ao lado dos meus filhos por 4 dias sem saber o que eu quero? Faz zero sentido. Não faz sentido. De forma alguma. De forma alguma. Deixar de ter algum aprendizado, de ver uma primeira coisa que ele fez, porra, não fazia sentido. Então, eu até vi um vídeo essa semana no TikTok que foi muito foda, fez chorar que nem criança, por óbvio. Mas eu diria que as pessoas só vão entender quando forem pais. O cara falando, pela última vez, era o título do vídeo. Então é ele de frente com o filho dele. E ele fala, eu lembro a primeira vez que eu te peguei no colo, tava os teus avós assim, 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 mas eu não lembro a última. Porque a gente raras às vezes lembra a última vez e registra a última vez. Muito bom. E aí ele faz todo um contexto, faz todas as analogias de primeira e última. A primeira fralda que eu troquei, eu não lembro a última. A primeira não sei o que, e a última é do abraço. Aí ele, tu pode me dar um abraço? Pra eu poder te pegar no colo e ter o registro da última vez. Muito top. Porra, sensacional. Então, eu quero perder algum desses momentos de primeira vez dos meus filhos? Nem fudendo. Nem fudendo. De forma alguma. Se eu não quero perder isso, os 4 dias que eu tô lá, tem que ser muito valiosos. Hoje em dia, assim, a atenção tá cada vez mais disputada. Total. Então, a gente fala da IA, ela traz o quê? Dificuldade da gente reter a atenção das pessoas. Uhum. Vício em Instagram, em YouTube, não sei o quê. Em TikTok, eu sou viciadaço. A pessoa tá telada pra cima, então, traz essa dificuldade. E todas as pessoas que dão certo no mundo implementam o método do capital social. Por quê? De fato, elas não excluem o legado que ela constrói na Terra. Uhum. Que ela construiu na Terra. Então, se eu me conectei contigo, Bre, pô, eu vim aqui morar em Floripa, tô há 3 anos aqui. Cara, a gente tem uma relação massa pra caramba. Exato. Se eu for morar em Guiné-Bissau amanhã, cara, pode ter certeza que a gente não vai perder o contato. Exato, vez ou outra vai trocar mensagem, vai se ajudar. Pô, isso aqui faz sentido pra tu, irmão, não sei o quê, pô, me liga aí. Exato. Então, ele faz você manter quem faz sentido na sua vida também. Além da parte do resultado, de legado, enfim. Que gera conexão real, né? O capital social, no fim das contas, ele é sobre conexão real. Conexão real, com credibilidade e resultado. Exato. Então, isso muda totalmente o jogo de percepção perante as pessoas com você. Ao ponto de que, cara, quem não... Eu comecei a limpar. Desculpa se você foi uma das pessoas excluídas da minha base do Instagram. Mas eu comecei a limpar, irmão. Porque eu percebi, toda pessoa que eu não tenho há 1 ano contato aqui, por que eu tô seguindo essa pessoa? Isso é sensacional, cara. Por que eu estou dando credibilidade pra essa pessoa? Porque quando eu sigo, eu tô dando credibilidade. Sim. A minha credibilidade dizendo que aquela pessoa é boa. Aí chegou um mentorado meu e disse, mano, quero comprar um curso desse cara. Você segue, ele é bom? E eu, caralho, eu não considero esse cara bom. Isso porque ele te perguntou. Eu não tinha me ligado. Se ele não te perguntasse, comprasse porque tu tá ali. E eu só me liguei de fazer esse movimento porque eu percebi que eu tava seguindo uma galera que eu não considero o conteúdo bom, que eu acho que deixa a desejar em várias coisas. E aí eu tô dando credibilidade de alguma forma. E você tá medindo o seu capital social e como você tá alimentando ele. Você tá alimentando ele sendo seguidor de alguém que tá ali na casca da cebola, mas de qualquer forma você tá envolvido, seja pessoalmente, diretamente, indiretamente, espiritualmente, enfim. E com base nos conhecimentos do capital social, além disso, a gente cria produto para nossa audiência e não audiência para o nosso produto.
Porque eu tô entendendo que todo mundo que me segue, que gosta de mim, que já interagiu comigo alguma vez na minha vida. Perfeito. Aqui todo mundo que me segue já consegue entender que a gente chegou nesse momento, nessa página. Então, se eu entendo comportamento de compra, zonas de interesse, área de atuação, onde a pessoa está, quanto ela faz por mês, não faz mais sentido eu filtrar essa base, fazer estudos sobre ali para criar produtos, em vez de criar um produto e depois ir atrás de funis de anúncio para vender? Olha que da hora. Eu criei um funil chamado MDL, que é Manual do Dono Livre, que é uma isca. Aí a galera que eu tô procurando com esse funil é a galera do tradicional. Muito bom. Toda essa galera nova que entrou, esse funil acho que tá rodando há menos de uma semana, enfim. Deu 380 e tantos leads. Conversamos com ele no WhatsApp, etc e tal, e asinha bonitinha e tal, nosso software lá que já faz a parada. O que a gente percebeu? Não temos um produto para essa base. A gente foi lá e criou um produto para essa base. O produto que eu criei fez 2 vendas. Assim, no mesmo instante. O meu produto, que é mais caro, não era para essa base. Por quê? Porque eles ainda não me conhecem o suficiente para comprar. E o público do tradicional, eles têm receio de investir tão alto quanto o público do digital. O público do digital, ele já não tem mais essa barreira. Ele já investe alto. Aí você vendeu um produto mais barato para ganhar tempo de tela. Tempo de tela, credibilidade com o cara, um mini entregável do produto maior, eu dou de cashback esse valor para ele fazer a sanção. E você entende que à medida que ele comprou algo barato, ganhou o tempo de tela com você e passou a orbitar mais perto de você de alguma forma, ele já está no seu capital social? Claro que sim. Você mensurou os interesses dele? Você vendeu algo aderente, ganhou credibilidade para fazer ascensões? Total. Aí eu comecei a pegar um cliente que, por exemplo, o cara tem tipo esses tijolinhos que tu tem no teu fundo aí, só que aquele tijolinho bonitinho, ele botou como se fosse designers que fazem hoje móveis, ele fez designers de tijolinho. E criou uma empresa de design de tijolinho lá na casa do caralho de João Pessoa. E o cara virou meu cliente. Porque ele precisava processualizar a empresa. Olha isso. Mercado que eu nunca tinha olhado antes e tal, de indústria de tijolinho à vista. Muito mais personalizado e subnichado ainda, porque ele faz com assinatura de arquiteto. Muito bom. Então, começou a aparecer vários outros mercados, várias outras coisas. Por exemplo, o outro cliente que comprou, o cara de indústria de suínos. Ele tem mais de 180 colaboradores na indústria de suínos dele. Comprou lá para processualizar porque ele tava com dificuldade. Mas o produto principal disse, cara, isso aqui é muita coisa para mim. Eu não preciso de tudo isso. Eu queria uma coisa mais simples. Opa! Terceiro cara que me diz a mesma coisa. Chegou a hora de eu sentar com a diretoria e montar esse produto. Sentei, montei, pau. Tá aqui. Voltei com nova cal, vendeu. Então, isso que tu trouxe para mim é muito realidade. Constrói a tua audiência, em cima do que tua audiência necessita, você cria o seu produto. Criar o produto antes de ter audiência, na minha opinião, é uma probabilidade grande de você se fuder. E tem até um livro bom para isso, é chamado Startup Enxuta. Então, ele obviamente, pelo nome, ele é um pouco mais nichado para startup, mas ele serve para tudo. Então, na prática, essa zona de amostras de produto, criação, teste, feedback do cliente, zona controlada de risco, eles trazem tudo ali, vale a pena dar uma estudada. MVPzão, né? Total. MVP pesada. E eu diria que depois dele, você tem o MVP, dá uma olhada no livro Blitzscaling. Ah, muito bom, pô. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Ele tem uma construção muito boa para pós-startup. Exatamente. Pós-MVP ali, ele tem uma construção muito interessante, que é bem da hora, eu gosto bastante dele. Então, eu comecei a olhar e entender, mano, quem é o público que eu quero atrair? É esse? Tá, então, como que eu preciso me conectar com eles? Aí eu fui lá com a IA, olha que maravilhoso. Fiz benchmark de mais de 40 pessoas que atendem esse mercado. E não estou falando de pessoas do meu nicho. Pessoas que atendem esse mercado de tradicional. E comecei a ver todos os melhores ads e tudo com a IA do que eles estavam fazendo, vendo como é que eles estavam utilizando as palavras-chave de comunicação. Trouxe todas essas nuvens de palavra para criar meu novo copywriter, para se comunicar com esse mercado. Então eu tenho o copywriter para digital e o copywriter para o mercado tradicional. Pô, me deu um bom insight, eu vou fazer exatamente igual. Por isso que eu tô te falando, a IA, muito bom. Foda-se, é sobre o know-how. É sobre infraestrutura. É sobre o domínio de pensamento, irmão. Eu ouvi uma coisa outro dia. A IA vai ser igual o pacote Office daqui a pouco. Todo mundo acha que usa, todo mundo usa no máximo 5% e todas as empresas precisam. E no final ela vai ser uma infraestrutura para você trabalhar.
É isso. É isso, mas é mais pura realidade, irmão. É mais pura realidade. Vai demorar, porque hoje, se a gente parar pra pensar, apenas 17% da população do mundo tem acesso a alguma IA. Então ainda é muito pouco, mas em breve esse número vem aumentando cada vez mais e vai mudar. Tendo em vista isso, uma coisa que eu sempre bato na tecla. Pra mim, IA é uma cacetada de um colaborador que eu tenho que saber a especialidade de um nível foda pra botar o sênior onde tem que ser sênior e o júnior onde tem que ser júnior. Porque se eu botar sênior em tudo, vai dar merda. Vai dar merda. Então, um operacional que executa um bagulho básico, ele não tem que ser sênior. Ele tem que ser um júnior, no máximo um pleno. E a galera tá botando o sênior aqui. Aí o sênior automaticamente quer fazer um negócio mais robusto, onde tinha que ser um negócio simples, complica, torna complexo, perde usabilidade e fode o jogo. Sensacional. O grande game a IA é uma empresa. Quem são os colaboradores que você vai colocar nessa empresa em cada etapa de desenvolvimento daquilo que você tá fazendo? E isso eu faço com maestria. E é por isso que a IA é uma puta de uma ferramenta pra mim, como um todo. Porque eu vou lá e verifico. Aqui vale a pena usar o Cloud, aqui vale a pena usar o GPT, aqui vale a pena usar o Gemini, aqui eu olho isso. Essa skill lá da casa do caralho do DeepSeek faz sentido eu botar aqui. E aí eu vou arquitetando. Que IA você usa, Gabriel? Todas que eu puder. Todas. Quero criar um vídeo? Sidence. Eu quero criar uma imagem foda? Hoje em dia eu utilizo o GPT. Eu quero criar um texto foda com alto nível de conversão? Eu utilizo o meu copywriter do Cloud. E assim sucessivamente. Quero desenvolver um back-end, o Codex do GPT. Cada um tem a sua funcionalidade no seu momento específico e troca, porque até 2 meses atrás o Codex do GPT era uma merda. Agora ele é melhor que o Cloud. Exatamente. Então, assim, mano, é te manter atualizado e saber quem é o meu melhor colaborador do momento. É esse. Esse é o melhor colaborador para isso. Então, esse é o meu set de colaboradores. Nível sênior, júnior, sênior, pleno e júnior, em cada uma das áreas de atuação. Fulaninho, preciso de você atuando aqui. Fulaninho, aqui. E acabou. E não dá mais pro dono da empresa delegar essa parte. Também acredito nisso. Assim, ele, no mínimo básico de cada ferramenta, o que ela veio para fazer, ele tem que saber até para conseguir gerenciar. Eu me debulho. Você é maluco, você é acima da média. Eu sou retardado. Ontem, por exemplo, a minha mulher falou, porra, eu não tenho... A gente tem conta em uma cacetada de banco, né? Eu acho que 6, 7. Porque isso até é uma dica pra você, tá? Toda vez que você não tiver uma cacetada de conta em um monte de banco diferente, você tá perdendo dinheiro. Por quê? Cada banco te dá um cartão de crédito. E se você for num banco que não tem anuidade, você está ganhando um crédito que você pode usar a qualquer momento. O que é um cartão de crédito? É algo que te dão de empréstimo que você só tem que pagar daqui a 30 dias. Então você tem um dinheiro para fazer um levantamento e devolver ele em 30 dias. Se você não tiver a maior abertura de banco para poder ter essa possibilidade de investimento sem ter um custo com isso, você é burro. Essa é a minha visão. Por quê? Vamos supor que uma oferta minha deu certo, tá performando super bem. Me faltou fluxo de caixa para escalar essa oferta. Eu pego todos os cartões de crédito que eu tenho, coloco de fluxo de caixa lá, escalo ela porque em D2 a plataforma me paga. Mas dentro desses D2, eu automaticamente estou lá empurrando meus cartões todos e escalando nela no infinito e além. Se você não tem essa mentalidade e não pensa nisso hoje, começa a pensar. Tem diversos, são mais de 12 bancos que eu mando de lista pra galera, que não tem custo nenhum para você ter o cartão. E isso hoje me gera múltiplos 6 dígitos de crédito com 0 custo. Agora eu vou voltar à minha formação da época de faculdade. O que você acabou de trazer é um grande conhecimento sobre o custo de oportunidade do capital. Isso aí. Então, o cara... Termo maravilhoso, obrigado. Porque assim, na prática você está trazendo a valor presente um recurso que você vai pagar mais para frente e tem durante aquele exercício uma oportunidade de alocar ele da melhor forma, ou seja, o custo de oportunidade nesse caso é 0, caso você não pague anuidade nem juros. Exato, e um pior dos cenários, não consegui pagar aquele cartão, você pode pegar outro cartão, pagar a taxa de 3,99 utilizando ele no PicPay para pagar aquele cartão. Exatamente. Então no pior cenário você vai pagar 4% a mais para fazer um spreadzinho de jogo. E ainda no pior dos piores dos mundos. Fudeu, não consegui pagar, deu merda. Existe possibilidade de limpeza de nome depois. Você queima a relação com aquele banco. Obviamente. Sim, mas você não queima a relação com todo o resto. Seu nome fica limpo. Lá em 1800 e pedrinhas, foi criada uma lei que você só pode ter o seu nome sujo em Bacen, SPC, Serasa, são 6 órgãos no total.
se você receber uma cartinha em casa e você assinar essa cartinha. Como hoje ninguém recebe essa porra dessa cartinha, muito menos assina ela, automaticamente você entra com um recurso judicial que essas empresas são obrigadas a limpar o seu nome e não deixam o seu nome sujo. E, obviamente, isso faz com que você só tenha problema com aquela empresa e não um nome sujo perante todo o mercado. Vamos pra comunidade? Vamos voltar. Porra, eu já fui num looping muito retardado aqui. Não, adorei. Inclusive, voltei para minha época de formação, olhando essa questão do custo de oportunidade. Eu estava refletindo no momento que a gente estava falando sobre como isso tudo faz com que as pessoas traz uma conclusão do que eu falo para quem está até no meu grupo e no seu também eu já falei para algumas pessoas. Uhum. Eu acredito que todo mundo tem que ter uma comunidade. Total. Você acredita nisso também? Total, faz toda a diferença. Eu vejo que todo mundo tem que ter uma comunidade porque à medida que você tem uma comunidade, você de fato tem pessoas caminhando com você para a vida. E elas fazem com que você não pare. Então você passa a ser líder de um ecossistema de pessoas semelhantes a você. Isso traz possibilidades de negócio, faz com que você tenha legado e faz com que você enxergue coisas que você ainda não enxergou. Te traz comprometimento social. Comprometimento social muito bom. Porque você é um líder. Se você é um líder e você para, você está fazendo outras pessoas desistirem. Tu vai fazer outras pessoas desistirem? Tu quer botar essa responsa nas tuas costas? Ou se você para e as pessoas não desistem, elas estão fragmentando o seu grupo através de outro líder. E eles podem não ter o conjunto de valor que você tem. Exato. Então você está trazendo um desserviço para o seu ecossistema. Total, total. Então, esse comprometimento social de você estar ali com o seu clube, com a sua galera, e não estar representando eles, não estar indo para frente, não estar avançando, significa único e exclusivamente que você falhou. Exatamente. Que você desistiu, que você não quer seguir, que você parou. Tá ligado? E de forma contra-intuitiva, as pessoas que entram na comunidade, elas pagam, mas também tem papéis ali. Total. Então, de certa forma, por exemplo, no meu grupo tem 173 pessoas hoje, a gente está fazendo um bom filtro. Então, de certa forma, eu tenho 173 pessoas brigando pelo meu propósito de vida em algum nível. Então, eu acredito que trazendo isso para o individual, você deve estar em várias comunidades também. Talvez umas 40. Então, eu devo estar por aí, talvez menos, assim, eu devo estar nas 20, 30. E olha que engraçado, eu não consigo acompanhar todas. De forma alguma. Então a IA entra aí também. Eu acompanho 4. Que é o início do nosso papo. Ali eu coloco filtro, entendo, faz um dashboard, enfim, faz o que precisar de cada grupo, faz um resumo. Então tudo isso é bom. Mas eu não deixo de estar ali. Então ela me traz uma curadoria das pessoas, das experiências, das possibilidades. E aí eu trago para todo mundo individualmente. Você vai criar uma comunidade, você olha 3 pilares: identidade, experiência e estrutura. Então, não necessariamente nessa ordem, mas eles têm que estar caminhando para você ter nota 7, pelo menos, em tudo. Então, o que é a parte da identidade? A gente está falando de valores, de manual de marca, de branding, de posicionamento, de movimento. O que é a parte de estrutura? Quais que são os rituais que a gente faz? Quem é a governança? Quem está nessa governança? Como são feitos os votos, decisões? Perfeito. Como que é feito o financiamento dessa comunidade? Vem através de patrocínio de evento, de sócios. E a parte da experiência. Quais são os eventos que você faz? Qual movimento que você está trabalhando? Com quem você está coligado para ter outros grupos, outras experiências? Então, pensa nessa forma para criar a sua comunidade e faça coligações com outras sem encarar como concorrente. Isso também é bem antigo nesse mundo de comunidade. É muito burro tu pensar que uma comunidade é concorrente, porque o teu empreendedor, ele vai estar em várias como você também está. Exato. Então não se existe conecta com várias concorrência. pessoas. Exato. E aí não existe concorrência. Inclusive, teve um cara que tava... ele era meu mentorado, ele foi meu cliente, meu mentorado, e aí ele começou a mentorar um cliente meu. E nós dois mentorávamos o mesmo cliente. Então, assim, o tempo inteiro isso acontece. E pelo nível de vocês, eu acredito que vocês até se ligaram para se ajudar. A gente entrava em call junto. Ao invés de a gente gastar a horazinha isolado, tanto do cara quanto nossa, a gente começou a fazer juntos. E a gente começou a trabalhar em conjunto com o cara. Ele trazendo o know-how dele, eu trazendo o meu, a gente conectando e dando direcionamento pro maluco. Lindo! O cara ficou felizão. O nível disso.
Não, ele é meu concorrente, ele também atende mentoria. O quão burro isso é, tá ligado? Não, O cara isso é pode falar muito a limitado. mesma coisa que eu, exatamente igual, mas ele nunca vai ter a mesma experiência, o mesmo know-how. E a gente tá num mundo muito louco, a gente não tem que achar que a gente sabe tudo, a IA veio pra quebrar isso, pra tirar todo mundo do Da zona conforto, de pra voltar pra sobrevivência, sabendo que a gente não sabe de nada. Então, olhar como concorrente você tá limitando sua plasticidade neural. É pequeno, total. Tem essa mesma visão. É muito pequeno pensar em alguém como concorrente hoje, assim, nesse quesito, porque não faz nem sentido, mano. Não faz nem sentido olhar pra isso. Imagina se a gente se visse assim antes. Cara, o que eu aprendi com esse cara em termos, primeiro, de gestão, de parte de empreendedor, de mentalidade, de comportamento. Pô, é maluquice. E além disso, a gente ainda compartilha ideia e negócio, e contatos, enfim. Acho que até a Vomp foi eu te passei o contato dos caras. Eu acho que foi. Na verdade, essa foi lá no evento do Davi, mas tu me passou vários patrocinadores. O Gabriel Gandon. Então, assim, irmão, tô precisando de um fulano de tal, tá aqui. Vice-versa, tá ligado? Então, não querer se ajudar, não querer pensar disso de uma maneira, cara, de fazendo a diferença pelo próximo, assim, sendo muito honesto, você tá plantando algo que você vai colher muito errado lá na frente. Eu tive uma pessoa que passou pela minha vida, um sócio de muito tempo atrás, que ele tinha a visão de que, não, a informação é minha. Eu sei. Isso daqui ninguém pode descobrir. Isso é um super segredo de mercado. E eu assim, por quê? Eu tenho uma concepção que é a seguinte. Se eu ensino uma pessoa, ela tem o know-how dela, ela tem a visão dela, ela vai aplicar aquilo da maneira dela e depois que ela aplica, ela me traz o resultado que ela teve. Se eu ensino para 10 pessoas, são 10 formas diferentes de fazer a mesma coisa que eu faço. Se todo mundo tá aplicando a mesma coisa, o nível da maré sobe. E quando eu vejo que o cara aplicou algo de maneira diferente, eu coloco aquele pequeno insight dentro do meu coisa e o meu barco também sobe junto. Então tá todo mundo subindo junto. Se eu limito essa informação, ela fica só pra mim, eu ficar só nas minhas ideias, eu tô lascado. Cara, sensacional. Sensacional. Quando eu era pequeno, a gente é maluco, óbvio, assim. Acho que ninguém precisa. Isso aí não é uma dúvida. Acho que tá. E quando eu era pequeno, eu era mais maluco ainda. E eu pensava em forma de ser imortal. Eu falava, cara, como é que eu posso ser imortal? Puta, que genial. E aí eu ouvi uma coisa uma vez que me deixou tranquilo. Me falaram assim, cara, sabe como você fica imortal? Quando continuam falando de você mesmo depois de você morrer. E sabe quando você morre? Quando falam pela última vez. Então, isso que você acabou de trazer, você está... Foda. Muito foda, né? Então, a gente está na Terra. A gente é uma antena parabólica conectada a consciências. E a gente capta, decodifica e imprime aqui para a coisa funcionar. Então, à medida que eu, tô catalisando coisa, tô fazendo funcionar dentro das ferramentas que a gente tem, e a coisa continua funcionando, continua sendo falada através de outros, aí eu tô trazendo Tá aí o maior brand do nossa atualidade até hoje, que é Jesus, porra. Que é Jesus. Morreu há mais de 2000 anos e tá aí, imortal. Tá ligado? A gente fala dele. Então, funciona muito bem. E pode trazer uma cacetada de nome. Essa visão é muito irada, né? Sim. Einstein. A gente pode trazer uma galera que marcou a história e que mudou dentro de um... mas talvez a teoria da relatividade não é exatamente o que foi. Mas não interessa. Ele tá marcado e é lembrado sempre. Por várias marcas ele é utilizado. E ele tinha um propósito maior que ele. Total. Então, a ponto de fazer isso ser visto e o nome dele simbolizar algo maior. Entrar num marco de uma história, não tem como ser tirado aquilo ali. E aí, obviamente, todo mundo lembra dele, até porque quando vão contar a história, tem que passar por ele. E isso é muito louco. Exatamente. Então, essa construção e olhar pra isso é muito foda. Faz total sentido ser eternizado assim. É meio bizarro. Eu diria, inclusive, que quem vai ser eternizado numa pegada tão foda, na minha opinião, de que tá vivo hoje, é Elon Musk. Eu acredito. Eu acredito que ele até venha pelo tamanho do maluco dos sonhos e tal, o cara quer vida em outro... E eu acredito que ele vai conseguir também. De alguma forma, ele já fez isso. Exato. Ele já botou a porra de satélite no mundo inteiro, mas gerando... de habitar e tal. Não, mas assim, ele já marcou uma geração. Ele conseguiu botar a internet no meio de um lago. Sim. Já marcou. Eu tô dirigindo, eu tenho internet em qualquer lugar, de qualquer canto, de qualquer porra. Então, assim, ele já marcou. Ponto. Ponto final. Agora, quão mais ele vai ficar eternizado, ainda tem alguns anos pra gente descobrir. Mas possivelmente
vai para um nível foda. Ele conseguiu encher tanto o saco do governo americano para fazer o governo americano falar agora sobre a parte de ufologia e trazer à tona que tinha registro de 4 ETs já registrado, 4 raças já registradas, né? Então, assim, ele encheu tanto o saco disso, mostrando que sim, existe vida em Marte, sim, existe outras possibilidades, sim, para poder trazer mais pessoas para dentro do projeto e fazer a parada acontecer. E nem precisou falar que ele já negocia com essa galera há mó tempão, né? Acho que isso ficou claro, né? Mas, porra, irmão, parar pra pensar que existem 4 raças já categorizadas. Categorizadas, né, cara? Assim, engraçado, tu conhece o Dion que trabalha comigo? Ele Não. viralizou, ele foi o cara no Brasil que viralizou falando disso. Caraca, que da hora. Foi o assunto mais visto do Brasil nesse nicho. Então, é engraçado também a escala que a coisa tem. O cara trabalha comigo, agora ele tá cliente bombado meu na vendia internet. curso de ufologia, fiado. Então, cara, isso também acaba... Fazia múltiplos 6 dígitos todo mês, tá? E a gente fazendo uma engenharia reversa do que funciona e do que não funciona, né? A gente, como mentor, às vezes cai num vício de querer tendenciar quem tá com a gente aí nos big nichos e tal. Enfim, agora, pô, por exemplo, ufologia, o cara que é desse nicho tá muito bem. Sim. Então, muitas vezes você fugir da onde é a sua zona de generalidade não é o caminho. Às vezes você virar outra nichado, você tá explodindo uma bolha que tem muita abundância. O Vogue utiliza de ufologia, né? O Dr. Vogue, para aplicar os conceitos dele. Eu fui lá mais de 40 vezes. Sério? Aham. Caraca. Muito bom. Caraca. Vogue, quem não sabe, é um médico aqui em Floripa que trata o corpo físico e espiritual. Então também recomendo aí, vale a pena conhecerem. Da hora. Eu nunca fui, eu sempre passo na frente, eu vejo a plaquinha, eu acho, porra, a plaquinha dele ali muito boa. O ETzinho, ele com o óculosinho. E agora eu descobri que aquele ET se chama Grey. A raça dele perante... E pra ele se chama G. Tem até... Então, na raça dele é Grey. O Memphis, o Grey, os reptilianos e acho que não lembro se é Vikings, não lembro qual que é o outro. Pleiadiano, não sei. Eu sei que é o que é o mais parecido com os humanos, que é um humano gigante. É, o nórdico, não? Não sei também. Eu É a tenho quarta que raça melhorar. ali, que é igual aos humanos ali. É. Não parei pra estudar a tal ponto. Mas eu vi a matéria saindo na Fox. Eu, caralho, que loucura. Que maravilhoso ver E aí isso. tem um papo meio estranho, mas assim, eu vou falar sobre isso porque é uma opinião também. Mas pra mim, a gente que é o ET. Traduz. A gente... A Terra, o planeta Terra, quando ele começou, tinha os humanos? Não. Então, a gente já não é daqui. Outras coisas. A gente tem alergia, a gente precisa passar protetor solar. A gente tem um bando de coisa que mostra que A gente não é essa daqui. densidade não cabe a gente. E ao mesmo tempo, sei lá, o urso polar quer dormir, dorme. Uma planta tá lá viva. Então, o planeta, na minha visão, a gente que tá Que tentando invadir. A gente que invadiu. Mas esse assunto não é meu. Porra, sentido para um Mas faz caralho. muito sentido. Até porque até fala, né? Aonde o humano põe a mão, o planeta é destruído. Destruído, aí chegou aqui, tirou a natureza, tá botando concreto pra caraca, matando bicho, criando queimada. Então, assim, a gente que tá na prática invadindo uma terra linda, próspera e abundante. Caralho, eu nunca tinha pensado por esse ângulo, mas faz sentido pra cacete. Muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Bom olhar pra isso. Essa daí foi fogo. Mas Mas faz sentido. Eu gostei. Vamos destruir Marte Fugir agora. da minha área, galera, desculpa. Vamos destruir Marte agora. Foda-se. Agora o nosso objetivo é destruir Marte. Bom, uma das coisas que estão falando, não sei a que ponto é verdade ou não, mas disseram que o lado oculto da Lua, então o lado escuro que a gente nunca tinha visitado, foi visitado agora por robôs e descobriram uma fonte de energia muito pica. E que essa fonte de energia vai conseguir resolver todos os problemas que a gente está tendo, inclusive de escalabilidade com o IA. Olha só a volta que eu dei pra gente chegar onde a gente tá. Muito bom. E aí, Muito cara, eles chamam de energia, se eu não me engano, energia zero. Que é um átomo que já tem nos ETs, já foi dentro dos arquivos agora que eles falaram, as naves deles, eles utilizam desse átomo de energia zero para poder se locomover. Então, em naves que foram capturadas, existia isso, só que os seres humanos não conseguem replicar até o momento. Porém, há boatos que com essa energia que tem na Lua, que foi extraída e está vindo agora, nessa última vez que foram para a Lua, vai se conseguir. Tendo em vista isso, olha só onde eu vou chegar.
Tendo em vista isso, com todos os servidores indo pro espaço com o Elon Musk, a gente não tendo mais problema de resfriamento, aonde tu acha que a IA vai estar daqui a 2 anos? Boa sorte. Bizarro, né? Bizarro. Eu adoro essas perguntas, primeiro de tudo, assim. Primeiro porque eu posso falar livremente. E foda-se que ninguém sabe, tá ligado? Eu vou falar então o é que eu só acho. falar com propriedade nessa porra. Eu vou falar o que eu acho e é isso. Exato. Então, assim, quando a gente fala de futuro, hoje em dia, a gente tem que falar de cenários futuros. Boa. E aí a gente entende probabilidades de ocorrência, tá? Foi assim que eu criei o primeiro metaverso do Brasil. O que eu via? Eu via que isso aqui estava acabando, que isso aqui é um limite, que a gente já é um pouco Android. Tá. Se eu sair sem isso, eu tô nu, tô sem minhas features, sem banco, sem nada, sem chegar em casa com Uber. Perfeito. E a evolução disso é um óculos que eu consigo até ler aqui, possibilidade, quanta energia você tem, possibilidade de fit de negócio XYZ, como que tá hoje sua saúde nisso. E aí eu consigo ter até seu Kias, enfim. Então eu fui vendo essas bagulho coisas. meio Dragon Ball. Fui vendo meio Dragon Ball feelings. E aí veio o metaverso, tá? E aí a IA, o que veio? Ela viu um planeta em febre, o trabalho não funcionando mais. Na verdade, a IA não vai fazer a gente ser robô, a gente está deixando de ser robô agora. Então... Até porque vários países estavam com esse problema real de mão de obra barata não existir mais. Exatamente. Estados Unidos, o próprio Brasil estava começando a acontecer. Em vários lugares do Brasil, eles estão tendo que trazer venezuelano, boliviano, haitiano para trampar porque não conseguem alguém para, por exemplo, limpar uma piscina em água termal. Exatamente. Ninguém quer fazer esse trampo. Então ela traz isso, né, de na prática fazer a gente deixar de ser robô e trazer essa liberdade. Então hoje com a IA, o que eu vejo? A gente tem um conjunto de informações que deixou de ser individual na minha cabeça ou na minha empresa, hoje elas são públicas, e com base na intenção a gente consegue imprimir isso na Terra. Então eu acredito que ela vem para trazer essa liberdade, que em 2 anos não é... Antigamente era um horizonte longo pra caramba. Hoje em dia é um horizonte muito curto, mas que acontece muita coisa. Então, nessa forma, eu vejo que vão ter empresas feitas por IA. Hoje já tem eu presa de pessoas que são bilionárias. Eu vejo que ela vai estar integrada com o metaverso a ponto de a gente ter uma realidade híbrida. Então... Tá acontecendo aqui, mas também tem pessoas assistindo e interagindo com este ambiente de alguma forma e gerando dados para empresas, grandes corporações, para predizer o futuro, para predizer o que acontecer. E eu vejo, assim, eu não tenho mais tantas visões. Olha que legal isso que tu trouxe. Isso já aconteceu em um certo nível. A Niantic, do Pokémon GO... Sensacional. Excelente exemplo. Ela fala muito sobre exatamente isso. Ela pegou e deixou nos aceitos de termo que toda e qualquer foto, vídeo que você usar é deles, não é seu. Então a galera tá utilizando como realidade aumentada todo o mapeamento da sua casa, da sua região, dos seus lugares. Eles usaram toda essa fonte de dados e estão vendendo essas informações para outras empresas ter o ponto que antes, quando eu tô no GPS, eu posso errar 3 metros para frente, 3 metros para trás, não existe mais por causa da Niantic. E vale a pena a gente até aprofundar um pouco isso. Olha a sacada deles. No Pokémon GO, as pessoas pagavam para usar, ou seja, você pagava para virar funcionário do Pokémon GO e ficar durante o planeta inteiro escaneando e dando imagens para ele. Então foi uma regra de negócio que todo mundo que estava usando e pagando ficou feliz, porque estava caçando Pokémon e tendo o Pokémon ali, o resultado. Era free para usar, mas aí todos os itens parados tu pagava. Ia pagando, E aí, trabalhando para gerar dados e imagens para eles hoje terem mais dados que o Google, o Meta e eles Facebook. Vendem dados pro Google, exatamente. Mano, tipo assim, esquece. Tá ligado? Então, eu tô vendo o telhado dessa casa por satélite. Agora, eu não vejo mais o telhado da casa. Eu vejo por dentro dela. Por dentro da casa. E por com quê? riqueza de pixel. Exato, porque o filho da puta foi lá e ficou catando a porra do Pikachu dentro de casa e hoje aquilo ali não é mais dele. Agora é um dado de Big Corp. Mano, isso é muito louco. Na minha opinião, eles são o melhor case de o quanto você tem zero de privacidade. Não, melhor case disparado. Disparado. Até porque eles não obrigaram ninguém a
a abrir a casa deles. Eles e só darem colocaram pra nas letras eles. miúdas. E cederem o inventário daquela imagem que antes não tinha dono. Eles conseguiram entrar na tua casa sem você perceber. Exatamente. E isso é muito louco. Eles conseguiram ver todos os seus modelos de consumo, todos os seus estilos de vida, porque eles pedem acesso a tudo que você faz. Então eles conseguiram ver tudo que você faz. E hoje em dia eles sabem tudo sobre você e vendem seus dados. E essa guerra de dados, né, de alguma forma. Então, não é nem uma guerra, é um jogo dos dados, que é onde o Facebook tá, o Google tá, a gente de alguma forma tá. Sim, claro que em proporções Uma minúsculas. unhazinha. É um pelo que caiu no chão, é a gente comparado a qualquer uma dessas Big Corps. Mas é exatamente isso. E aí, cara, quando eu vi que saiu a matéria sobre eles, eu digo, irmão, não pode ser real. Porque é muito bizarro. E tava na nossa cara. Tava. Assim, era tão escancarado. Tava. Mas todo mundo foi iludido pela COP, vamos dizer assim. Foi fantasiado por aquilo ali. E, cara, é bizarro hoje. Os caras têm. Eu vou te falar a real. Eu nem sei se isso era previsto desde o início, tá? Diz que sim. Ah, é? Diz que sim. Diz que o tá. CEO criou já o aceite de termos exatamente com Então, isso. top. Desde o zero. Que o foco era fazer uma empresa que fosse. Um pão e circo que a galera gastasse dinheiro, mas que na verdade é dar E que dados. fosse uma empresa que desse preju no começo. E não deu. Maneiro. Então, assim, a empresa que já era pra dar preju pra fazer isso acontecer, ela já deu lucro. Maneiro, bem maneiro. Então é um case muito pica a entender e analisar todo a criação e contexto, porque, cara, eles literalmente mudaram como se vê o por dentro do jogo. Cara, sensacional. E não se sabe muito sobre dono da parada, não tem um grande holofote perante saca? Não tem. A Niantic, é a empresa. O CEO, o dono, o founder, eles não têm um holofote grande. Isso é muito Sonho louco. demais. Inclusive, eu crio os meus ecossistemas pensando nisso, mas hoje em dia a gente sabe que a imagem do dono é muito importante. Então, o trabalho um pouco dos dois lados. Mas quando você cria um brand que fica maior que você, é a melhor coisa do mundo. A G4 fez isso com uma certa maestria. Conseguiu fazer. Mas também depende um pouco do Thales ali pra venda, né? O Thales já foi a maior fonte de vendas. Hoje em dia ele não é mais. Hoje em dia a G4 já passou. Legal. Desde o ano passado, acho que foi junho, a partir de junho, o perfil G4 vende mais que o Thales. Tá teoricamente desmamando. Então a gente vê que no início pode ser importante, mas que tem como também. Tem como ir fazer saindo. a construção. Então eles botaram o Thales, eles botaram o Alfredo, botaram o Bruno. E agora tem também o Milagre. Então eles começaram a botar vários rostos fortalecendo a marca. E já pegou do Thales corpo, ali. agora existem diversos perfis de G4, inclusive, club, business, tarará, E agora até o Alfredo deve estar trazendo muito também, porque ele tá postando e tá num processo de escala digital muito bom. O Alfredo, ele traz o ticket mais alto, vamos dizer assim. O Thales traz a massa e o Alfredo converte essa massa. Faz sentido. É do caralho. O Não, eles modelo são deles geniais, é muito bom. Gosto do modelo de E gestão complementar deles. também, né? Não, mas eu gosto muito do que eles trazem de IA, eu gosto muito do que eles trazem sobre estruturação de vendas e tal. Tem várias coisas deles que são muito boas. A parte de gestão, eu acho que deixa a desejar. Eu acho sensacional a forma de posicionamento como ecossistema, Total. forma de venda, Total. de descentralização de poder que está acontecendo bem. Parte de comunidade eu também tenho minhas ressalvas, mas eu acredito que tem muita coisa pra gente aprender. Porra, pra caralho, eles são muito bons, são muito bons. Só que eu vejo na parte de cultura que eles deixam um pouco a desejar. Pelo motivo de que, por exemplo, quando eles fizeram o primeiro lançamento do G4 Valley, eles perderam mais de metade do time. Caraca. Eles estressaram o time num nível tão tenso que 187 colaboradores saíram. Sabia dessa não. E aí, irmão, né? Gabriel, não gosto disso de como gestão. Assim também, né? Eu não acho isso. Mas atingiram o resultado. Do caralho, atingiram o resultado. A que custo? A que ponto que valeu a pena? Então, é nessa linha que eu bato. Eu não gosto do modelo de gestão. Não quer dizer que não funcione. Funciona. Tá aí os resultados, tá aí os números. Funciona. Não é o meu estilo. Ponto. Sim. Saca? É como é a minha visão. Beleza, meu lindo. Hoje, tu tem uma comunidade, que é o Clube Imparável, The Unstoppable, e quando a gente olha para o grupo, ele é um grupo muito variado de muitos empreendedores de diversas áreas. Como você consegue unificar essa galera?
Cara, isso é o. Hoje eu não, na verdade, não conheço outro clube que conseguiu, durante 5 anos, manter engajar pessoas de forma tão diferente. Eu acredito que Mano, é começa. muito distante. É de um tatuador a um cara de finanças, tá ligado? É Até o muito distante. investidor, é maluquice. E eu vejo que começa por eu ser nexialista. Então, eu sou um cara que naturalmente me interesso por coisas das mais diversas possíveis. Da Então, hora. eu conecto contigo sobre gestão, entendendo que você sabe mais do que eu. Então, ali eu vou agregar com o que eu sei e vou aprender a ponto de chegar quase perto para aplicar na minha empresa. Então, aprendo com meus membros. Eu acredito que isso é o maior ativo do grupo. Boa. Eu não ter a ego trip que os grandes mentores têm para ser o único que traz a informação de forma de cima para baixo, e eu consigo aprender com essa galera. E nesse momento que eu trago essa descentralização, as pessoas também têm um status interno dentro do ecossistema. Isso faz com que elas permaneçam, gerem vendas e também se sintam pertencentes a ponto de serem líderes ali, invariavelmente sem até remuneração. Então, a forma que você categoriza, que você gera papéis, que você gera um pertencimento é muito boa. E o principal de tudo que ninguém fala é fazer com que as pessoas virem amigas. Fazer com que as pessoas virem amigas. Se eu puder dar só uma dica para cara criar uma comunidade de sucesso no longo prazo, comece ela, faça as pessoas virarem amigas. Caraca, genial. Básico. Só isso. Básico, mas que faz toda a diferença. Tipo, pô, tu tá lá no grupo, tu é amigo de várias pessoas que não tem nada a ver contigo lá. Nada a ver. E, pô, isso não é muito foda, você, cara. Eu aprendi, olha que nada a ver, olha que legal, que depoimento, tá? Caio Leal, de investimentos. Eu Sensacional. aprendi antes de ter filho, coisas de filho com ele. Olha isso. E o cara de investimentos, tá ligado? Então ele Exato. falou muito mais de vida pessoal e coisas de vida pessoal e coisas que eles estavam fazendo e tal, pra construção de filhos e patrimônio pra filha e etc. Eu aprendi coisa pra um caralho ali no bate-papo, sentado vendo o pôr do sol lá na mansão, que eu não aprendi em nenhum outro lugar. Inclusive, aquele dia lá na mansão, pô, eu aprendi também muita coisa sobre autoconhecimento e sobre espiritualidade. Foi a Nala, uma membro do grupo, pra fazer o meu Kim. Eu nem sabia o que era isso. E eu fui ver depois que era quase se fosse um mapa genético meu das coisas que eu vim fazer na Terra. Que bizarro. E aí eu me identifiquei. Então, assim, quando a gente traz essa heterogeneidade, consegue fazer com que as pessoas sejam amigas tendo resultado, a gente traz uma longevidade para o grupo. Boa. Então, não é só sobre vender. Ali as pessoas viram família, as pessoas casam, as pessoas fazem sociedade, mudam de cidade. Eu já vi pessoas ajudarem no grupo outro a transportar o pai que estava passando mal numa cidade de helicóptero para outra. Caralho. Sem ganhar nada, sem conhecer. Então, vira uma segunda família, faz com que você sente com uma pessoa fera de finanças, você que é fera de gestão, e falem sobre filhos. Então, acaba sendo um universo simulado que a gente trabalha com o objetivo de evoluir. Da hora, mano. Da hora. É bizarro mesmo. E já, como eu te disse, já tô em mais de 40 grupos. Todos os grupos são nichados. Ultra nichados, às vezes. Aqui eu falo de direct response para tal público. Aqui eu falo de lançamento para tal público. Aqui eu falo de direct response para white. Tudo ultra nichado. O Let's Grow, querendo ou não, muito falado sobre gestão. É a nossa cara. O DU não existe isso. Exato. É um grupo de empresários. Ponto. E o engraçado é que geralmente quando entra também para vender esses ultras high tickets, a pessoa tem todo um funil ali por trás, né? O meu foi com base no relacionamento. Eu não tenho, ainda não tive esses grandes funis. Comigo vai direto pro high ticket, resultado com base em plano de ação e contatos. Então o grupo cresceu assim. Eu acredito que faz sentido a pessoa que já tem a audiência nichada começar dessa forma, talvez, porque é mais simples para tracionar. Mas, num segundo momento, talvez ter algo num nível um pouco mais acima que conecta pessoas com mentalidades e zonas de atuação diferentes. Entendi. Boa. Tu tem feito agora uma nova pegada que eu ainda não consegui ir porque não bateu a agenda, mas eu fiquei muito afim de ir, inclusive no último que teve, mas eu estava em viagem.
os encontros ali de coworking pra galera trabalhar em conjunto. Acho que já saiu 2, né? Desse. Agora vai ter o terceiro esse sábado. Tá convidado. Sábado agora, É. estou no Afiliados do Brasil. Ah, é verdade, tá certo. Mas fala aí. Viu? Nunca bate a porra da agenda, é isso que eu tô falando. Cara difícil. A outra tava em viagem em família e a outra eu tinha um evento aqui. Então, as três, cara, exatamente isso. E é uma parada que eu tô com curiosidade, que eu quero saber como é que tá fluindo. Como é que foi a experiência, como é que isso tá rolando, como é que é no detalhe, pra galera entender aqui. O Coworking Day, que é o Imparável Day, ele nasceu da necessidade das pessoas... Na verdade, antes da necessidade, nasceu quando eu fui olhar para os eventos que eu fazia e identificar o que mais as pessoas gostavam. Uhum. Então, eu já fiz reality show, já tive programa no SBT de TV. Você Bizarro. nem soube dessa. Sim. Enfim, a gente teve muitas dinâmicas. E eu fui olhando, no final, o que a pessoa mais gostava nos meus eventos. Elas sentavam para abrir o PC uma com a outra e ficavam ali. E às vezes esquecia de palestra, esquecia de tudo e ficavam compartilhando ali, colaborando e falando que deu certo. Eu falei, pô, a gente já tem essa premissa de ser um grupo 100% colaborativo, família. As pessoas já fazem isso organicamente, querendo trabalhar nos eventos que a gente faz. Boa. Então, vamos para o Cowork Day. Foi basicamente nesse sentido, com base... Vindo de novo no teu mundo de estatística. E de olhar, de entender, transformar dados. eles em informação. Eu sempre vou nessa. Data-driven. Transformar dados em informação e tomar decisões. E aí, com isso, eu ali... Foi com base em um pouco de premissa e aí vieram pesquisas que me deram essa predição. E no segundo momento foi o momento de ouvir, que, como eu falei, a pesquisa. E eu falei, cara, tô pensando em fazer um evento desse. Aí chamei alguns consultores, a galera mais alto nível, falou, cara, bizarro, não tenho isso. As pessoas vão lá abrir estratégia, depois ficam trabalhando com show e tal. Então eu trago tudo que eu vi que deu certo nas experiências que eu já fazia para esse formato. Então, na parte da manhã, eu trago uma dinâmica que é um workshop que a gente abre estratégia. Tá. E aí é mão na massa. Não tem hype, não tem alguém melhor que o outro. É a hora de trocar ideia, abrir estratégia e fazer acontecer. Beleza. Na parte da tarde, pitch review. Então, todo mundo que está no evento faz um pitch sobre o seu negócio e no final do pitch, além de ter a oportunidade de vender para todo mundo que está ali, ela recebe uma lapidação no que ela podia melhorar. Então aí é para quebrar também o ego, porque o cara chega lá grandão, depois ele também recebe a porradinha e vai embora. Boa. E no final, hot seat. Então é um evento que você aprende, implementa, trabalha junto, troca, tem possibilidade de venda, aprende sobre como melhorar sua venda e depois resolve sua dor. Puta, super mão na massa, super prático. Que da hora, mano. Tipo... Que da hora, que da hora. Muito legal a ideia. Que deu muito certo. Todo mundo é líder ali, não é o Guime chegando, fazendo pitizada, palestrão. Então, aprendo mais que os outros também. Então, tamo aí. Quando acontece isso num evento, porra, é sensacional. É sensacional. Eu comecei a entender e tirando de evento e trazendo pro meu dia a dia. Eu comecei a contratar pessoas que eu aprendo com as pessoas que eu contrato. Melhor coisa do mundo. E aí foi quando eu fiquei muito contente, porque eu demorei pra contratar pessoas melhores que eu em alguma área. E aí quando eu comecei a fazer uma quebra, isso, né, de crença, né? De cara, foi, mas eu acho que eu sou muito escroto, né, agora que eu vou falar nessa fala, mas eu demorei pra encontrar gente melhor que eu. Faz sentido também. Então, assim... Ninguém te surpreendia tanto. Uhum. E aí, quando eu comecei a encontrar e começou a dar bom, opa, por que esse perfil se destacou pra mim? O que aconteceu? Então, eu comecei a fazer engenharia reversa de cada uma das pessoas que começaram a se destacar dentro daquela área. Então, por exemplo, o cara é melhor que eu em estratégia? Não, mas ele é muito melhor que eu em ferramentaria. Toda estratégia que eu desenho, ele faz uma ferramentaria no instalar de dedos muito melhor que eu. Ah, mas aí ele não é a posição que você colocou, mas se eu não der essa posição pra ele, ele fica puto. Então, eu coloco ele no cargo que ele quer e ele faz o que eu preciso. Pô, muito bom. Gestão muitas vezes é sobre isso. Eu sou horrível nisso. Eu sou o pior do Brasil nisso. Quando eu vejo o cara tá... Aí todo mundo, Guilherme! Aí eu vou mudo. Eu sou muito bom de ouvir, aí eu aprendo nesse processo. Mas sensacional. Eu construo dando pra pessoa o que ela quer. Muitas vezes ela quer um cargo... E tem algum método pra identificar isso?
Ou você já mostrou aquele palográfico, mostrou alguns outros que você trabalhava, né? Hoje dentro da entrevista são 7 testes que a gente faz. Teste de eficácia para saber se o cara é prolixo ou não. Teste de cultura para saber se ele está conectado aos valores da empresa, missão, visão e valores. Teste de estresse, que a gente literalmente estressa o candidato durante a entrevista para ele ser o mais transparente dali em diante. O palográfico, que ele tem 132 análises entre quantitativa e qualitativa. O G36, que é um teste técnico de lógica. E depois o BPR5, que é o teste de interpretação e associação de texto. E por último, os testes técnicos. Então são 7 testes dentro da entrevista por si só. Porém, hoje em dia, antes, a IA já gera todo o job description, a IA já gera o formulário em cima do job description, e a IA já identifica quais são as perguntas do formulário que ela vai analisar e criar o lead score. Tudo automático pelo nosso sistema. Então, manda o formulário pra galera, a galera preenche, a IA vai lá e analisou, diz quem tu vai entrevistar. Ela já seleciona os 4 melhores pra te entrevistar. Muito bom. Depois que tu entrevista, ela já analisa também todas as entrevistas e te diz quem contratar. Sensacional. Hoje o sistema tá funcionando já dessa forma, já para os nossos clientes, já rola, já é assim. Vou te chamar depois aí que isso aí eu vou implementar. Isso é da hora, mano. Funciona muito bem, é muito maneiro. E aí, quando você entrevista uma pessoa, você já consegue identificar ali pela entrevista o que ela quer. Se ela quer ser um modo caverna, se ela quer ser um destaque, se ela... E aí, vamos trazer pra parte psicológica, que isso aqui vai ser um pouco escroto. Por padrão, a ausência de pai significa você estar no topo e ficar em destaque. Ausência de pai? Caraca. Porque a pessoa tem que provar. Ela quer se provar. Faz sentido, pô. Demais. Pra um caralho. Então, eu comecei a perceber várias coisas. E eu comecei a ter nos meus formulários perguntas sobre família. Sensacional. Porque isso me dá informação subjetiva sobre aonde ela quer ir. Sensacional. E aí, eu dou o que ela quer e ela me entrega o que eu preciso. Então, a construção é em cima disso. Muito bom, muito bom, muito bom. Quer dizer que todo mundo sabe que é assim? Não, não precisa saber. Ele só tá sendo categorizado. Meus sócios. Os meus sócios têm a ciência. Ele até prefere que seja feito assim, porque ele tá onde ele quer. Aí meus sócios vão dizer, porra, mas o fulano tá no cargo tal, ele nem ganha como deveria naquele cargo, mas ele também não tem possibilidade de tal. Eu digo, deixa eu jogar, vamos jogar o jogo. Falaram, cara, vamos jogar o jogo, viado. Tá dando bom? Tá, então, porra, vamos jogar o jogo. Vamos manter onde tá. Deixa que pessoas eu brinco. Tu brinca com o que tu tem que fazer, cara, tá isso é uma forma de criação de comunidade inbound, né? Total. É um sistema organizado de indivíduos com interesse comum, com base em dados. Porra, é muito foda. Vou te dar um exemplo. Eu percebi durante muito tempo que o time começou a perder engajamento com a empresa. Aí o que eu entendi? Eu tava participando só da weekly dos sócios e tinha saído das outras weeklies e tinha saído da dele. Perderam a referência do líder. Dono. O outro líder não assumiu o papel que eu queria que assumisse. Não tinha a mesma empatia. O que aconteceu? Eu voltei para as outras weeklies e eu voltei para dele. Perfeito. Voltou a cultura, todo mundo conectado, todo mundo executando em alto nível, voltou a performance. Pode falar 2 coisas ali, mas só de você tá lá, o dono tá presente, é uma exemplo, referência técnica, uma referência moral. É só sobre exemplo. Ó, fiz tudo isso ontem, vou fazer tudo isso hoje e meu impeditivo é o fulano de tal que da equipe. Próximo. Tu acha que o cara quer ser falado na daily que ele é o impeditivo da empresa? Cultura forte. Automaticamente, irmão. O cara vai fazer de tudo pra que ele nunca entrar na minha lista da daily de impeditivos. E eu falo, isso daqui o fulano não entregou. Isso aqui o fulano não entregou. Isso aqui o fulano não entregou. E isso tá impedindo eu fazer isso. Sensacional. Nego fica assim, ó, se tremendo, chegou os impeditivos. Então, mano, ninguém quer ser um impeditivo numa dele. Isso faz com que todo mundo ande. Cara, sensacional. Bagulho bobo, pequenininho. Que me toma 5 minutos, é das 9 às 9h05. Acabou. Cara, sensacional. Sensacional. Muito bom, muito então, bom. São pequenos detalhes que tu vai ter que ir vendo. Porra, deixei de lado, vi que deu merda, volta. Tá tudo certo, não tem problema nenhum você ter feito alguma cagada, retomar a frente e fazer o bagulho acontecer de novo. Tudo certo. Porém, fez a cagada. Não, uma vez eu fiz, eu não vou voltar atrás. Aí você tá prestes a falir a sua empresa. Pode fechar a porta porque vai dar merda. Você tá deixando o seu ego gritar mais alto e dizendo eu não aprendi nada com os meus erros. Aí, irmão, desculpa. Você não é empresário, nem empreendedor, nem porra nenhuma. Você é um belíssimo CLT que gosta de ter ego alto e aí deixa alguém que sabe te coordenar cuidar do teu ego. Exatamente. E pode ter certeza que nessa questão do ego
uma hora a pessoa vai aprender. Então, a gente, como líder, a gente entende que novas lideranças são necessárias para você ir para um novo lado. E é sobre isso que a gente está falando em alguns momentos aqui. Uhum. Na empresa independente, eu cheguei a conhecer alguns líderes e entendo que até no clube aprendi isso com você, como a gente, em vez de delargar, a gente delega e monitora de uma forma que mantenham eles e os colaboradores engajados, Uhum. a ponto deles se sentirem donos. E isso você faz com estratégias voltadas também para a retenção de talentos, né? Perfeito. Então, empresas como a nossa, a gente tem que ter isso muito bem amarrado, porque, de fato, não é só uma boa gestão. A gente está falando de pessoas que possuem objetivos, sonhos, interesses. Então, muitas vezes é sobre perguntar para o colaborador ou líder qual é seu sonho. É bem isso. E identificar em que momento ele casa na empresa, né? Exato. E aí a empresa é uma realizadora de sonhos em doses homeopáticas. Se você realiza o sonho do cara ao tempo dele não conseguir pensar em um outro sonho, você se fudeu. Que legal. Então você não pode realizar antes dele já ter um novo objetivo. Não pode. Ele tem que perceber que 80% do sonho dele já tá pronto para ele começar a pensar no novo. E aí você, como um RH, instigar. Pô, a gente tá quase realizando isso. Já imaginou o que tu vai fazer depois? Não? Pô, vamos pensar junto. O que é a próxima fase da tua vida que você quer conquistar? E instigar. E instigar. Porque se ele não tiver o próximo sonho, ele vai para uma empresa que gere esse novo sonho. Não tem mágica. Se você não é a empresa que tá fazendo realizações, a próxima empresa vai. Exatamente. A empresa sempre é uma fábrica de sonhos, irmão. Ou você vai perder o colaborador. Não tem mágica. Ou você vai ter um cara ali Meia bomba. sem energia, Meia bomba. infeliz sem nem perceber, porque ele não tangibiliza os sonhos dele. Então, também você tem esse trabalho, essa responsabilidade de quando a pessoa tá assim, às vezes ela não sabe. Então você pode também discretizar esse sonho e fragmentar para ele fazer parte de alguma forma do objetivo da empresa. Exato. Uma dica para você que tá aí assistindo e ouvindo as partes de colaborador, etc. Uma das coisas que a gente faz dentro da empresa independente, eu recomendo também para os nossos mentorados, é impacte a família. O que eu quero dizer com isso? Exemplo, a gente cria um cartão virtual para cada um dos colaboradores e a gente começa a colocar esse cartão para pagar algumas contas dele. Exemplo de internet, a gente coloca o Meli+, dentro do Meli+, tem Netflix, tem Disney Plus, tem a questão dele render mais o dinheiro dele no CDI, então eu tenho a questão do Mercado Livre dele conseguir. Então tem várias coisas aqui dentro do Meli+, a gente valoriza muito esses bônus que estão aqui. Além disso, a gente também dá YouTube Premium, que vem o YouTube Music mais o YouTube por si só. Então ele tem a parte de vídeo, a parte de música, a internet dele bancada. Quando o cara vai crescendo na empresa, ele ganha plano de saúde, ele ganha plano odontológico. E olha só, isso tudo impacta quem? A família. Quando ele pensa em sair de um emprego que ele ganha, por exemplo, 2,5 e vai para um outro de 13.800, tô falando de um caso real aqui, tá? Ele pergunta pra família, o que vocês acham? A primeira pergunta da família que vem é, quem vai pagar os nossos streams e quem vai pagar a nossa internet? E aí ele começa a repensar se vale a pena sair. Então, tenham isso muito bem claro e muito bem mapeado, porque às vezes R$700 em benefício num cartão de crédito é muito mais barato do que em salário. Muito bom isso. Isso aí, mano, prende muito o colaborador. E tem gente que, assim, e vale a pena entender qual que é a recompensa que mais preenche o colaborador. Tem gente que é dinheiro, tem gente que quer viajar pra Disney. Irmão, tu não tem noção de o quanto que um colaborador meu ficou feliz porque a gente deu o Meli+, e no Meli+, o cara ganha 120% de CDI dentro de R$10.000. Pra ele, isso foi assim, ó, puta que pariu, tá ligado? Porque antes o dinheiro dele tinha que ficar preso dentro de qualquer outro lugar pra se render isso. Agora não, o dinheiro dele era solto, ele podia mexer a hora que ele queria e ele ganhava 120% até 10 mil. Pô, esquece. É o que ele queria. Muito difícil esse cara sair de você. Muito difícil. Um outro cara queria Netflix. Tá ligado? Desejo bobo, sonhos, tipo, cara, a gente mas tem é como aquela sonhar, melhor saber. empresa do mundo, Netflix no free. Não é que ele não possa pagar. O ponto é, eu estou ganhando. Isso é de graça. O brasileiro, ele ama quando ele se sente no quesito de estou ludibriando, isso é uma E aí tem a ver o que você falou também de família. Total. Você tá amando, às vezes, pela família dele, que ele não teve essa condição de ter algo presenteado. Ou que ele não se
preocupou Ou em não dar isso pra preocupou, família, tá ligado? Ele investiu. não investiu nisso para a família. E aí, imagina que tu tira contas da família e tu traz para dentro da tua empresa. Então, uma conta que era da família era os streams, era a internet, era não sei o quê. Tu tira da família e traz isso para dentro da empresa. Tu beneficia a família toda, a casa inteira. Isso é muito louco. Muito bom. E aí, obviamente, tu começa depois a bater sobre viagens. Então, qual que é o teu sonho de viagem? Puta, meu sonho de viagem é, sei lá, ir pra Gramado, ir pra Noronha, ir pra casa do caralho, foda-se. Irmão, se você bater por 4 meses consecutivos a meta alta, o Disney, a gente vai bancar pra ti um final de semana, pra ti e mais um acompanhante em tal lugar. Acabou. Acabou. O cara vai ter alta performance pelos aqueles 4 meses. Quando chegou no terceiro em alta performance, você já começa a pensar a próxima viagem. E olha que engraçado, aí até pra concluir essa questão. Às vezes, se você desse uma recompensa financeira que fosse mais cara, Não seria valorizado. ele ia gastar de outras coisas e não ia cumprir o sonho dele. Não ia valorizar. Não ia valorizar. Não ia valorizar, com toda certeza. Agora, uma colaboradora que não tá mais comigo porque não fez mais sentido pra empresa, então a gente acabou desligando, mas na época fazia muito sentido, ela nunca tinha viajado de avião e morava no interior de Minas. Eu disse, se você performar, esse ano você vai vir pra Floripa, vai ficar numa mansão foda, assim, e vai ficar 5 dias com a gente. Mano, a menina entregou pra caralho, teve um puta resultado que ela nunca teve na empresa. Veio pra Floripa, de avião. Ela não sabia o que fazer no aeroporto. Ela ligou pra gente de vídeo, perguntando pra onde ia, o que fazer. Então, olha que experiência eterna que eu deixei na vida dessa pessoa, como empresa. Mesmo ela não estando mais com a gente, tá ligado? Dá pra falar bem de você. Pro resto da vida. Então, eu vou ir trabalhar na empresa independente. Você é imortal pra ela. A Suelen passou por lá. Su, como é que foi a tua experiência? Você é imortal pra ela. Tá ligado? Ela vai contar. Irado. Isso é muito do caralho. Esse legado que tu deixa na vida das pessoas. Vários colaboradores meus foram empreender. Vários deles hoje prestam serviço pra mim no free, por eu ter ajudado eles a empreender, ter incentivado eles, ter mostrado como fazer. Então, tudo que tu vai construindo, mano, querendo ou não, já passaram mais de 500 pessoas na minha mão. De alguma forma. Forte, sim. Então, claro que eu não tive contato direto com elas, não tem como, né? Mas, de alguma forma, eu somei dentro da vida delas. Se eu somei lá atrás e elas são gratas por isso, hoje elas querem somar de volta. E aí o universo vai te devolvendo tudo aquilo que um dia você precisou. Muito bom. E quanto mais a gente cede, mais a gente serve, isso volta. Então, até espiritualmente, isso. Exatamente. Falou de negócio, de espiritualidade, o que mais? Marte, Lua. Exatamente. ET, porra, maravilhoso. Comunidade, vambora. Meu lindo, como que a galera te encontra nas redes sociais? Guime Dornelas no Instagram, @Guime Dornelas. E no Instagram do clube, clube.imparável. Boa, eu vou deixar os dois aqui nos comentários para você também achar ele de maneira fácil. E obviamente, esse episódio só aconteceu por causa que eu já falei para você antes, mas vamos repetir aqui dos nossos patrocinadores. Quem são eles? Hoje, Full Stack. Se você quer vender produto físico no mundo, como se fosse um infoproduto, sem se preocupar com logística, com fabricação, com nada, esses são os caras. Inclusive, a nossa empresa que fez, dentro de 6 meses, 38 milhões de reais, fez tudo utilizando eles como nosso fulfillment. Então, eu tenho total confiança, marca que eu confio, que eu usei e que realmente faz toda a diferença no seu negócio. Obviamente, junto com eles, para mim ter um alto nível de performance, para melhorar o play rate da minha VSL, para ser as minhas páginas mais rápidas, para conectar, fazer um connection rate mais foda ali e ter muito mais resultado, porque isso gera muito mais resultado para sua empresa. Atomic Cat, tanto a parte de hospedagem quanto também de build de páginas, eles são absurdos. Tem player de vídeo, tem também a parte de quiz, tem tudo lá dentro. E o mais legal de tudo, agora eles estão com MCP no cloud. Você não precisa sair de dentro do cloud para botar a página. Obrigado, Vini! Que isso é maravilhoso. E por último, Direct Ads. Direct Ads tá com a gente, cara, absurda a plataforma. Antes, para você fazer as paradas acontecerem, escala baiana, isso, aquilo, aquele outro, você tinha que ter uma cacetada de time de tráfego. Agora, uma pessoa entendendo de regras de negócio, configura tudo lá e as paradas fluem com diversas automações e inteligência artificial que eles criaram. Então, utilize a Direct Ads para escalar o seu tráfego com maestria. Obrigado a todos vocês. Vocês encontram aqui CEO da empresa independente, Gabriel Breyer. A gente está sempre ajudando a galera a escalar os seus resultados utilizando muito de IA. Então, sempre que você precisar escalar resultados através de processos, através de contratação, através de gente, pessoas, a gente está aqui para te ajudar. @Gabriel Breyer, @empresa independente, também está aqui nos comentários.
E muito, muito, muito obrigado por esse Papo de Escala. Guimê, top Sucesso. demais. Tamo junto. Vejo você no nosso próximo Papo de Escala. Até breve. Vamos nessa. Caralho.